estou super feliz de ter sido convidada para participar desse primeiro congresso de advocacia na mediação. Então, agradeço especialmente a Dulce Nascimento e a Dumana por esse convite. E agradeço também pelo tema que me foi atribuído, que diz respeito à escolha do mediador. Eu trabalho há 15 anos como mediadora independente, mediadora ad hoc, e também como prestadora de serviços para câmaras de mediação. Então, com isso, eu já trago aqui para vocês uma primeira informação relevante nesse processo de escolha da mediação. Em que contexto essa mediação vai acontecer? Ela vai acontecer num contexto privado, num contexto público, num contexto judicial? E por que isso? Porque nós podemos ter variação em termos de liberdade conforme o contexto em que essa mediação acontece na escolha do mediador. Muitos setores de mediação judicial nos sejusques restringem a liberdade na escolha, e a gente tem os mediadores credenciados naquele contexto. Em alguns sistemas funciona como plantão, em outros sistemas há mais liberdade para a escolha do mediador judicial, mas sempre limitado aos mediadores que são cadastrados no respectivo tribunal ou sejusque, conforme o local em que se está fazendo. Quando nós vamos para o setor privado, podemos atuar dentro das câmaras e podemos atuar de forma independente. Nesse formato, dentro das câmaras, também há, como regra, cada câmara uma lista de profissionais, e essa escolha muitas vezes é assessorada pela Secretaria da Câmara e também pelos advogados dos clientes que ajudam nessa escolha. Quando a gente trabalha numa situação de mediação independente, mediação ad hoc, onde não há a Câmara e esse auxílio da Secretaria, aí então é necessário obter mais informação, é mais importante obter mais informação sobre o mediador, porque não tem nenhum filtro prévio, porque tanto na Câmara Privada como na mediação judicial, há pelo menos um filtro prévio na escolha desse mediador, que é feito para que se possa construir essas listas. Para construir essas listas de mediadores, já tem um pedido de documentação, eventualmente um pedido de formação específica ou de um conhecimento específico, enfim, aí cada contexto vai ter os seus critérios. Então, quando a gente trabalha com a mediação independente, a gente escolhe um profissional independente, a gente não tem esse filtro prévio, então é importante buscar informações adicionais que possam de alguma forma suprir isso. No contexto público também é muito variado hoje, no que diz respeito à administração pública, porque cada ente da administração pública pode se autorregular e aí escolher esses critérios. Então, alguns trabalham com formato de câmara, enfim, então isso vai depender realmente de cada contexto. Então, a primeira dúvida que normalmente surge é: eu devo procurar um mediador que é especialista no conflito que se apresenta, ou é mais interessante eu procurar um mediador pelas habilidades que ele tem, pelas competências que ele tem enquanto mediador? Essa realmente é uma das questões que sempre aparece, né? E aí, eu vejo o mercado com uma tendência de especialização, sim, dos mediadores se especializarem por área. Então, eu sou um mediador que atua na área civil, na área empresarial, na área societária, empresa familiar, ambiental, urbanística, consumidor, marcas e patentes, escolar, comunitária, enfim, tem um sem número de possibilidades de especialização. Eu sou um mediador que atua em recuperação de empresa,
Enfim, muitas possibilidades. E em alguma medida faz sentido pensar nessa especialização como algo que pode ser útil no desenvolvimento da mediação. Por quê? Porque o mediador, ele precisa conseguir fazer perguntas interessantes e instigantes para as pessoas que estão trabalhando na mediação. A principal função do mediador, na minha percepção, é fazer perguntas que aquelas pessoas ainda não tinham pensado. Porque, para o óbvio, eles não precisam de um terceiro. Então, o terceiro mediador vem para tirar as pessoas da zona de conforto. Se eu sou uma pessoa que tenho especialidade na mesma área do conflito, eu tenho a vantagem de ter mais o vocabulário daquele contexto. Então, eu talvez não tenha que me esforçar muito no sentido de buscar o significado das palavras que aquelas pessoas estão falando, ou o significado do contexto. Mas, por outro lado, talvez eu também, por estar naquele contexto mais presente, eu tenha mais dificuldade de fazer perguntas diferentes. Então, na minha sensação, o mediador tem vantagens e desvantagens de ter essa especialização, embora me pareça que a especialização seja realmente uma tendência. Então, o que eu muitas vezes percebo que funciona? Conhecer algo com muita profundidade, conhecer um tema, uma matéria com muita profundidade, acaba nos tornando um especialista. E quando o mediador se torna um especialista no conteúdo do assunto que vai ser tratado na mediação, é muito possível que ele tenha ideias prévias e pré-concebidas. E isso talvez torne mais difícil ele exercer esse papel de terceiro. Ele vai ter que fazer um esforço maior nesse contexto. Agora, se eu busco o papel de um terceiro com mais intervenção, se eu busco uma mediação mais avaliativa, e aí a gente vai ter diferentes graus de avaliação, isso pode ser algo positivo, essa especialidade no conflito com profundidade. Então, me parece que, como tudo na vida, o equilíbrio entre a profundidade e a extensão do conhecimento pode ser realmente a chave da escolha do mediador. Então, entre escolher um mediador que seja especialista num assunto, mas que não tenha uma formação contínua em mediação, pode ser um grande risco. Agora, se eu tenho um mediador que se dedica a estudar e se desenvolver continuamente nos temas da mediação e que também pode conhecer num nível que não precisa ser aprofundado aquele tema do conflito, me parece o ideal. Então, se eu estou num contexto de mediação privada e eu recebo um caso que não é da minha especialidade, eu posso previamente ler e me informar sobre aquele contexto de diferentes formas, para então poder fazer aquelas perguntas estimulantes às pessoas que estão ali participando. Então também tem um pouco de exagero quando a gente pensa na questão da necessidade dessa especialização, porque a gente também pode ter esse tempo para estudar o caso e analisar o caso e pensar em termos práticos como é que a gente pode intervir de forma útil. Então, esse é um ponto que me parece bem interessante olhar para isso. Eu prefiro um mediador especialista no tema do conflito, eu prefiro um mediador especialista em mediação. E qual é o nível de informação que, conforme aquele conflito,
eu percebo que o mediador precisa ter. Então, na minha percepção, a forma mais equilibrada de trabalhar isso é uma especialização em gestão de conflitos, em mediação, e, num segundo momento, buscar, então, a especialização na área, por área de atuação e pelo tema do conflito. Com as consequências que isso tem, né? De ter, então, mais conhecimento e mais ideias pré-concebidas. Menos conhecimento, mais possibilidade de fazer perguntas diferentes. Então, enfim, tudo isso vai depender do nível de profundidade necessário para o caso concreto. Uma outra forma de se escolher também o mediador é pelo ambiente que ele trabalha. Então, eu estou trabalhando numa mediação que envolve pessoas em diferentes localidades e que seria difícil juntá-las, pelo menos com a frequência que seria importante na mediação. Ou, para juntar essas pessoas, o custo impactaria muito. Então, nesse contexto, eu posso pensar numa mediação online. E aí, pensando numa mediação online, qual é a plataforma, o sistema de mediação que poderia se mostrar mais seguro em termos de conservação dos dados, enfim. Eu também posso pensar num ambiente em termos de descrição. Qual é o local onde eu quero fazer essa mediação que me possibilita que eu não seja vista por outras pessoas conhecidas, que eu não esbarre com um outro advogado que eu já conheço de outras situações. Então, muitas vezes, se eu vou para um lugar que é num escritório, numa rua, ou num contexto onde é bem possível que identifiquem que se eu estou ali é para ir naquele local, isso pode não ter a descrição suficiente. Então, pensar também na escolha do mediador, que é possível prestar o serviço dentro do ambiente que eu preciso. Então, isso é bem interessante, bem importante considerar. Um outro ponto é relacionado ao espaço físico propriamente dito. Então, aonde é que eu vou me sentir confortável para poder passar ali algumas horas falando de coisas que são relevantes para mim? Então, o aspecto físico, né, o aspecto também de quantas pessoas eu preciso colocar na mesa, o espaço comporta, não comporta, o espaço tem o conforto necessário para passar horas seguidas. Então, isso é algo que também a gente pode levar em consideração. Quando eu olho para o mediador, eu posso escolher esse mediador por afinidade, por empatia. Então, muitas vezes, conversando com o mediador, eu sinto que eu tenho uma conexão, um vínculo e que aquele mediador vai ser o mediador que eu estou buscando. E esse é um critério que eu também considero importante. Eu posso também escolher o mediador pelo valor do serviço. A gente tem formas variadas de remuneração na mediação. Então, eu tenho desde o valor fixo pela mediação, pelo valor por hora, às vezes por percentual, às vezes por prêmio, critérios combinados. Então, também a remuneração do mediador é um critério importante, porque, na minha percepção, essa remuneração precisa ser confortável para todo mundo que está participando. Se eu tenho um mediador que prestará o serviço de forma que para mim será difícil acompanhar a remuneração, isso de alguma forma vai impactar, porque eu não vou me sentir confortável ao longo do tempo. Então, a afinidade, a identidade com o mediador e a remuneração são pontos importantes. A localização, é num lugar que é perto da minha casa, perto do meu escritório, é fácil de ir, não é fácil de ir, como é que eu faço esse deslocamento, isso também pode ser um critério. É um lugar discreto, né? Não é? Eu também posso usar como critério a reputação desse mediador. Ele é um mediador conceituado no mercado?
Ou é um mediador que fez um curso teórico, mas ainda não foi para a prática, ainda está estudando? Eu consigo perguntar para esse mediador qual é a taxa de sucesso em outras mediações que ele fez? Eu consigo acompanhar esse mediador nas redes sociais para saber como ele pensa e como é que é a forma de trabalho e o estilo de mediação que ele faz? Então, esse tipo de informação também é muito importante, porque a partir daí eu vou escolhendo um estilo que é compatível com o tipo de conflito. Esse mediador tem certificações independentes que validam a prática dele? Então, nós temos vários tipos de certificação, a do ICFML, que é o Instituto de Instituto de Capacitação, Informação e Certificação e Formação em Mediadores Lusófonos. A gente tem o IMI, International Mediation Institute, e tem outras instituições que fazem a certificação de mediadores em diferentes níveis. Então, esse mediador é um mediador que foi testado e aprovado por uma instituição independente, quase que auditado. Isso é algo que é muito importante quando eu tenho um advogado recomendando uma mediação, um mediador, porque uma das preocupações do advogado é justamente a de poder se sentir tranquilo de que aquele mediador vai ser um mediador adequado para o caso. E eu escuto já há mais de 15 anos essa grande dúvida, mas como é que eu vou recomendar um mediador? Como é que eu vou ter certeza que o meu cliente vai ficar satisfeito com o trabalho dele? Como é que eu vou ter certeza que esse mediador é um mediador adequado para o caso? Porque a gente tem a confidencialidade, então o mediador pode falar de um pouco do seu trabalho, mas ele não pode falar de forma a revelar informações confidenciais. Então, como é que eu vou também checar a informação com outras pessoas de que aquele mediador foi um mediador que funcionou, se eles todos estão acobertados pela confidencialidade? Então, a gente tem alguns limites aí na prática que trazem essa dúvida para o advogado quando ele vai indicar. E uma das questões é essa: se eu tenho um mediador que passou por uma avaliação por uma pessoa que não conhecia ele e que disse esse mediador sabe fazer mediação, pelo menos em termos técnicos e práticos, me parece que é uma boa referência que, enquanto advogada, me deixaria mais tranquila de indicar, não? É um critério bem objetivo, né? Então, eu também posso olhar se esse mediador está afiliado às instituições que são relevantes no contexto da mediação, ao CONIMA, ao CEBAR, que tem o GEMEP como grupo, que é o grupo de mediadores empresariais, se ele participa do FONAME, se ele tem credenciamento para mediação judicial e extrajudicial, se ele está na lista das câmaras mais conhecidas, enfim, se ele tem algum tipo de organização para a disponibilização do serviço. Então, esse tipo de atuação também me parece que faz sentido para a gente buscar a referência. E se eu tenho dúvida de um mediador, eu posso consultar essas instituições para saber se de repente eles conhecem aquele mediador, para me trazer uma referência. Também checar com o mediador qual é o código de ética que ele segue. Isso é uma informação muito relevante. Se eu não gostar de alguma coisa na atuação desse mediador, se eu entender que ele forçou o acordo, se eu entender que ele feriu a confidencialidade, tem alguma instituição a quem eu possa recorrer para poder questionar a atuação ética do mediador? Então, quando o mediador segue um código de ética e ele se coloca nessa situação, é porque ele tem uma instituição por trás que está dando suporte para o trabalho dele e que, de alguma forma, vai trazer esse norteador ético. Então, isso é uma coisa realmente relevante. E aí, buscar essas informações sobre outras pessoas que, eventualmente, tenham usado esse mediador e que tenham ficado satisfeitos com ele. Me parece que esse tipo de informação é uma informação bem relevante para esse momento de escolha do mediador.
Outros pontos que me parecem interessantes são qual é o currículo desse mediador, o que ele já fez na vida. Porque, na minha percepção, entender a experiência, o histórico daquela pessoa faz muita diferença no resultado da mediação. Porque eu vou, a partir do curso superior que essa pessoa fez, da qualificação, de todas as influências teóricas e filosóficas que essa pessoa tem, conseguir compreender como esse mediador vai atuar no caso concreto. E se ele tem o perfil adequado para o tipo de conflito que a gente está trazendo. Então, na minha percepção, olhar para o currículo dessa pessoa, olhar para as redes sociais desse mediador, para como ele se posiciona, o que é que ele publica, isso faz bastante sentido para a gente entender se é aquilo que a gente quer. Também é importante fazer uma pergunta se o mediador possibilita ter uma reunião prévia, informativa, ou em que ele se apresente para conhecer pessoalmente esse mediador. Muitas vezes esse conhecimento prévio faz também a diferença. Olhar um currículo frio e olhar no olho do mediador e poder, né, sentir como é essa interação, me parece uma boa possibilidade também. E outra pergunta interessante é quanto tempo essa pessoa tem disponível para cuidar do seu caso, se ela tem muitos casos em andamento ou se ela tem poucos casos em andamento, porque conforme a complexidade do conflito, vai ser importante ter ou não ter mais tempo. Então, às vezes, os conflitos demandam realmente um pouco mais de agenda. E aí, se eu estou com uma pessoa que não tem tempo nem de respirar, como é que eu vou conseguir criar uma sistemática de trabalho sequencial com esse profissional? Então, essa pergunta, se a pessoa tem tempo para se dedicar ao seu caso, me parece que é uma pergunta relevante também. Outro aspecto que é possível observar, esse mediador, ele tem artigos científicos publicados, ele tem livros publicados, ele atua como docente em mediação, e até, por exemplo, se ele tem conflito de interesses ou algum tipo de impedimento ou suspeição com aquelas pessoas do caso concreto, se ele tem alguma limitação em relação à confidencialidade, como que ele lida com a confidencialidade, se ele tem alguma limitação em relação à mediação, por exemplo, relações que envolvam violência ou relações que envolvam questões que ficam muito no critério ético de cada mediador. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Qual é o limite do objeto de mediação e como que esse mediador lida com as questões da confidencialidade em relação a isso tudo. Outro ponto, em que língua vai ser a mediação? O mediador domina essa língua ou, de repente, vai ser necessário um intérprete? Por exemplo, se tiver que fazer uma mediação usando Libras, esse mediador, como que ele poderia lidar com uma situação específica dessas? Então, como vocês podem notar, tem muitas coisas que nós podemos pensar nesse momento da escolha do mediador. E na minha percepção, a escolha do mediador é fundamental. E é fundamental porque, além disso impactar em todo o restante, ela é fundamental porque ela é uma das escolhas que as partes fazem em conjunto. Então, eu escolho a mediação, depois eu escolho o mediador. Aí eu já tenho duas escolhas compartilhadas. Quando eu vou construindo esse caminho, esse processo de escolhas compartilhadas, de decisões em conjunto, eu já vou também trabalhando um pouco o aspecto de como é decidir em conjunto. E essas decisões acabam sendo, de alguma forma, uma antecipação do que vai acontecer um pouco mais para frente, nas fases mais avançadas da mediação. Então, escolher o mediador
ele faz parte do protagonismo da mediação. Ele faz parte do controle de riscos da mediação. E ele faz parte é determinante para como será conduzida essa mediação dali para frente. Então, permitir que as partes, e não só permitir, mas fomentar que as partes escolham o mediador de forma adequada, assessorados pelos seus advogados, que aqui, na maior parte dos casos, as mediações são acompanhadas de advogado, e uma das funções do advogado é justamente a de ajudar na escolha do mediador, é fundamental. Hoje, o que eu recomendo para todo e qualquer advogado é: tenha a sua lista de mediadores própria, estude os diferentes perfis dos mediadores, identifique que mediador poderia ser interessante para cada caso e tenha isso sempre à mão, para que você possa prestar esse auxílio para o seu cliente de forma realmente adequada e relevante, para que a mediação funcione, para que o seu cliente fique feliz e para que gere bons acordos. Eu fico por aqui, espero ter sido útil e desejo a todos uma boa continuidade aí nesse congresso. Muito obrigada.